para gravar. Então, boa tarde novamente. A gente vai ter 2 momentos de interação. Não esqueçam de preencher o formulário, tá? Esse formulário ele vai garantir o certificado de vocês. Espero que todos estejam bem, seus familiares também. Também uma outra coisa importante, né? Ao longo da discussão, os monitores vão colocar aí no chat alguns links, né, para vocês acessarem depois e ter um estudo mais complementar. Então, nesse momento aqui, a gente vai falar o básico relacionado à síndrome metabólica, que dividimos em 2 módulos. Cristiano, o formulário só vai ser apresentado ao longo do curso. A gente não pode botar o formulário de presença agora, porque o curso começou nesse instante, às 14 horas. Então, a gente vai colocar lá para o final do curso. E aí é importante, caso tenha algumas dúvidas, vocês podem deixar, né, no chat e no final eu vou tentar responder. Todas as informações vão ser colocadas no chat, então sempre aparecem as informações ao lado aí, tanto os links para vocês clicarem e salvarem, quanto os formulários para serem preenchidos. Também o link da participação de interação inicial. Então, a partir de agora, como eu vou apresentar minha tela, eu não consigo mais ver o chat. Então, eu fico conversando com os monitores pelo WhatsApp para saber se alguma intercorrência acontece, né, naquele momento. Deixe o e-mail de vocês preparado, porque caso tenha alguma invasão de link ou alguma coisa assim, a gente vai utilizar o e-mail de vocês para o contato para um novo link. Então, esse mini curso do módulo 1, a gente vai falar de cuidados da pessoa com síndrome metabólica na atenção básica. E a síndrome metabólica é um conjunto de sinais, sintomas, né, que inclui aí características de doenças como diabetes, hipertensão, dislipidemia e obesidade. Então, nesse módulo 1, a gente vai fazer uma apresentação, uma contextualização e falar de alguns aspectos, né, vai aparecer agora nos objetivos. E logo de início, em seguida, a gente vai pedir a interação de vocês. Então, o objetivo desse mini curso é apresentar as principais características dessas doenças crônicas degenerativas, né, que somadas se chamam síndrome metabólica, promover a atualização de vocês sobre temas relevantes para o cuidado em saúde na atenção básica nesse momento de pandemia, né. Todos os mini cursos que nós estamos fazendo estão todos ligados e relacionados ao contexto atual que nós estamos vivendo. Então, eu acho até redundante ficar toda hora colocando na pandemia, porque a gente está na pandemia, não tem como ser de outra forma. Descrever os principais cuidados relacionados e pautados em evidências clínicas e científicas. Isso eu acho que vai ficar mais para o módulo 2. Para o módulo 1, inicialmente, agora a gente vai dar apenas uma contextualização. Então, assim, nesse momento de interação, a gente fez uma pergunta para vocês, e a Fabiana e o Lucas vão colocar lá, relacionado à síndrome metabólica. Isso aqui a gente aproveitou o chat lá do outro. E eu vou parar de apresentar agora e vai entrar aí no chat o link para vocês, para a gente poder participar. Então é só vocês clicarem no link que está aí, ó, mente. E logo em seguida vocês vão responder a pergunta relacionada à síndrome metabólica que a gente colocou lá. O código é esse daí, é só recortar e colar. Então está tendo aqui já a apresentação, né? Você já ouviu falar em síndrome metabólica. A Fabiane está projetando. E aí parece que a maioria das pessoas já ouviu falar, né, até agora.
Essa primeira questão é mais uma contextualização mesmo, para a gente saber, tá, se você já ouviu falar. Depois a gente vai falar uma série de sinais e sintomas, né, e vai ter uma segunda pergunta em relação ao conhecimento de vocês, se vocês conhecem. A gente tem 42 participantes até agora, né, e a maioria já ouviu falar em síndrome metabólica. Isso é um termo que já vem sendo falado há muito tempo, né? Pode colocar aí uns 20 anos que a gente escuta falar de síndrome metabólica. Isso assim no meio acadêmico. Uns 40 pessoas participando, 43, e algumas pessoas já entraram no chat, clicaram lá e botaram o código. A gente está no nosso tempo previsto para isso. Então, somente uma pessoa até agora disse que não tinha ouvido falar. Bom, eu acho que já deu, né? Então a gente sabe que a maioria de vocês já ouviu falar. Fabiano, quando você quiser, pode tirar. Vou agora voltar a apresentar aqui. A gente tem que ficar craque, né, na velocidade para poder voltar a apresentação rapidamente. Então aqui a gente já volta, né, com uma resposta de vocês. Daqui a pouco a gente vai ter uma outra resposta. E nessa parte inicial a gente vai falar, né, sobre o cuidado baseado em evidências, né, que são as evidências, seriam os sinais e sintomas, né, e baseado também na literatura científica. Vamos falar um pouco sobre o conjunto desses agravos, dessas doenças, na verdade, né, dessas crônicas degenerativas não transmissíveis, né, como hoje a gente vai falar mais de diabetes, os tipos de diabetes, epidemiologia, os fatores de risco, sinais, sintomas, estratégias de prevenção e complicações. Porque depois, numa outra, acho que hoje a gente chega até a hipertensão, se eu não me engano, e na outra aula a gente continua, né? Porque são muita informação, por isso que a gente dividiu em dois. Então, o que é um cuidado baseado em evidência, né? Então, para a gente tomar uma decisão clínica, né, enfermeiro, médico, nutricionista, todo profissional de saúde que está ali atendendo, né, ele vai ter que olhar a viabilidade e adequação daquilo que ele está falando para aquela pessoa, né? Para uma melhor prática, uma prática adequada àquelas pessoas. Então, para isso, a gente vai olhar o quê? As evidências disponíveis na literatura, no contexto no qual a pessoa está cuidando, né? Então, baseado nesse conhecimento científico, é chamada essa parte de evidência científica, né? Cuidado baseado em evidência. Então, esse cuidado baseado em evidência é o que a gente está esperando agora em relação à Covid, né? Então, a gente espera aí, qual medicamento, né? Ontem mesmo já passou na televisão, o Remdesivir não funciona de maneira significativa, assim como a cloroquina não funcionou de maneira significativa, assim como outros antirretrovirais também não conseguem matar esse vírus. Então, isso é a busca de uma evidência. Da mesma forma que para a construção da vacina, é a mesma coisa, a gente busca uma evidência. Estou dando um exemplo que a gente está vivendo agora. E a diabetes, né? O que é diabetes? Diabetes a gente sabe que é uma doença crônica, né? Degenerativa, e ela tem a ver com uma baixa produção de insulina pelo pâncreas. Eu não gosto nem muito de utilizar essa definição, né, de baixa produção de insulina pelo pâncreas, porque o pâncreas ele pode estar produzindo a insulina da forma adequada que ele tem que produzir, só que seu corpo pode estar com tanta célula adiposa que a sua insulina não dá conta, que a gente vai ver que é um outro tipo de diabetes. Então, o organismo não pode ser capaz de utilizar a insulina produzida de uma forma adequada, resultando numa alta concentração de açúcar no sangue e gerando o que conhecemos como hiperglicemia. Então, a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, né, e todo mundo já deve saber disso, que estudou fisiologia, pelas células beta-pancreáticas, e tem a função de quebrar as moléculas de glicose que ingerimos, transformando em energia. Isso assim, grosso modo falando, né? Sendo que é muito importante a manutenção celular do nosso corpo, que ter essa energia. Então,
O que a insulina faz? Ela põe, né, a glicose para dentro da célula. Aqui está um conhecimento bem genérico, para todo mundo entender. Então aqui a gente vê, consome alimento, né? Então quando a gente consome alimento, a gente estimula a célula beta, né, do pâncreas. Então a gente pode ter a produção de insulina, né, que é o normal. O fígado absorve a glicose e armazena na forma de glicogênio se for em excesso, né? E quando a gente tem baixa glicose no sangue, né, a gente vai ter a célula alfa estimulada, vai produzir glucagon e aí quebra do glicogênio e libera glicose. Então a gente tem sempre uma reserva, né, no fígado. O que acontece é que quando a gente consome sempre em excesso, né, os carboidratos, o que vai acontecer? Esse glicogênio ele vai se acumulando a um ponto dele se tornar gordura. E já ouviram falar, né, na doença hepática chamada esteatose, né, que é o acúmulo de gordura no fígado. Então isso também é um dos sinais da pessoa ter um problema, né, que poderia se enquadrar na síndrome metabólica. Então a gente vai ver que muita coisa relacionada a essa síndrome tem a ver com a alimentação. Então a alimentação é algo hoje muito importante, porque a impressão que dá é que o mundo inteiro, né, está voltado para destruir a sua saúde, relacionado ao que você come. E as pessoas naturalizaram esse tipo de conduta, né? Então, comer determinadas coisas industrializadas é algo normal. Se você não come, é porque você tem algum problema, né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar que é o contrário, né? A gente deveria sempre comer coisas naturais para poder evitar problemas. Então, a epidemia da diabetes, né, que a gente está vivendo hoje, ela está em curso, né? Assim como existem outras epidemias de várias doenças aí. Atualmente estima-se que a população mundial com diabetes é da ordem de 382 milhões de pessoas, né, que deverá atingir 471 milhões até 2035. Isso dados da Sociedade Brasileira de Diabetes. O aumento de casos, crescimento e envelhecimento populacional, maior urbanização, a prevalência da obesidade e sedentarismo e a maior sobrevida dos pacientes com diabetes faz com que esses casos sejam sempre aumentados, né? Então a gente pode perceber que em relacionado à doença crônica, a gente sempre tem um aumento da prevalência, né? Porque sempre entra mais um e tem a longevidade dessas pessoas, né? Com o uso de tratamentos adequados, né? O manejo da doença e consegue ficar vivo, né, por bastante tempo, tem uma sobrevida, e isso é uma coisa boa relacionada ao cuidado baseado em evidência. Então a gente conhece, né, o diabetes tipo 1, né, que é aquela de ordem, né, genética, algum problema que já está lá nas ilhotas de Langer, já nasce com um problema. Diabetes tipo 2, né, quando a sua insulina não dá conta, né, a diabetes insípidos, que eu vou explicar daqui a pouco, é um pouquinho mais complexa. A diabetes gestacional, que tem uma relação também da insulina não ser suficiente para duas pessoas, né? Que uma está gestando a outra, e também um aumento de células. E a diabetes LADA, né? Diabetes latente do adulto, que a gente vai ver também que ela é parecida com uma outra diabetes aí. Então a diabetes tipo 1. Então ela ocorre quando o sistema imunológico ataca equivocadamente as células beta. Então algumas pessoas já nascem com essa deficiência, né? E aí as células do sistema imune vão lá e vão destruir aquele local específico onde produziria as células, né? Onde produziria o hormônio insulina. Então, logo pouco ou nenhuma insulina é produzida. Então, como resultado, a glicose fica no sangue em vez de ser usada como energia. A tipo 1 aparece geralmente na infância ou adolescência, mas pode ser diagnosticada também em adultos, né? Que aí vem a LADA, né? Que eu falei lá em cima. Então, essa variedade é sempre tratada com insulina, medicamentos, planejamento alimentar, atividade física e ajudar a controlar o nível de glicose no sangue, né? Porque as atividades físicas, né, elas são boas. As pessoas acham que tem diabetes, não dá para fazer exercício. Tem que fazer exercício. Assim como o hipertenso também tem que fazer exercício. A gente vai ver isso no somatório dessas coisas que compõem a síndrome. A tipo 2, né, ela aparece quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina que produz, ou não produz insulina suficiente para controlar a taxa de glicemia. Então muitas vezes as pessoas elas vão fazer exame, né, e aí faz exame de sangue, minha glicose está ótima, está 80, minha glicose está boa, está 90.
mas muitas vezes não é feito o teste da insulina para ver como que está a produção da insulina. Porque o que acontece? Aquela glicemia ela pode estar num valor adequado a custo de uma produção muito alta de insulina, né? E isso pode ser um problema. Então, por isso que é sempre bom, né, consultar um endocrinologista e tal para pedir os exames completos. Ele vai avaliar lá se aquele grau, né, de glicemia está bom de acordo com a quantidade de insulina que é produzida. Essa diabetes tipo 2 se manifesta frequentemente em adultos. As crianças também podem apresentar hoje em dia, né? Como eu falei para vocês, o problema da obesidade, que a obesidade ela já começa na infância, né? Com o consumo de fast food, doces e tudo mais, na sociedade do consumo dos produtos industrializados. Então, dependendo da gravidade, né, da diabetes tipo 2, né, o sujeito ele pode controlar com atividade física, com planejamento alimentar, e em outros casos exige o uso da insulina e outros medicamentos para controlar a glicose, né, hipoglicemiantes orais, metformina, glibenclamida e outros, né, que vocês devem ter estudado também, ou se não estudaram, vão estudar. Então, o que é a diabetes insípidos, né? A diabetes insípidos ela é caracterizada principalmente pelo aumento do fluxo urinário. Então a pessoa ela vai urinar bastante, porque ela tem poliúria, né? Então assim, não pode esquecer daqueles, né? Aqueles poli, né, da diabetes, né? Poliúria, polifagia, a pessoa, né, tá sempre, às vezes está fraca, comendo demais, urinando demais. E isso tudo, esses polis, né, inclusive beber bastante água, também é uma característica, podendo ocorrer pela deficiência da síntese de ADH, né, o hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina, ou pela resistência dos túbulos renais à sua ação. Então a gente tem ali um problema, né, que vai levar com que a gente urine bastante, o sangue fique, né, concentrado e a pessoa beba bastante água para diluir esse sangue, né, o açúcar do sangue. A diabetes gestacional, ela, para permitir o desenvolvimento do bebê, o que é a mulher? A mulher tem várias mudanças no corpo, né? E inclusive muda o equilíbrio hormonal. Então a placenta é uma fonte importante de hormônios que reduzem a ação da insulina. O pâncreas, consequentemente, aumenta a produção da insulina para compensar esse quadro. Em algumas mulheres, entretanto, o processo não ocorre e elas desenvolvem um quadro de diabetes gestacional, caracterizado pelo aumento do nível de glicose no sangue. Então, o que acontece? A gente tem aquilo que eu estava explicando anteriormente, né? Às vezes aumenta o número de células, a mulher acaba engordando muito, né, durante a gestação, e aí ela está ali com 2 seres, né, ela e mais um, e aí a gente tem que ter uma produção de insulina maior, e às vezes essa produção de insulina maior não ocorre ou não dá conta, né? Inclusive, aí no parágrafo anterior fala aqui, né, que a placenta é uma fonte importante de hormônios, né? Então, o pâncreas consequentemente aumenta a produção de insulina para compensar. Mas, se a placenta não tem a sua função, né, realizada de forma adequada, né, ou seja, acontece um distúrbio, isso pode contribuir ainda mais para que a mulher tenha diabetes gestacional. Então, isso é importante a gente estar sempre ligado, que por isso que quando vai fazer o pré-natal, a mulher ela sempre faz o teste da glicemia, além de vários outros testes. Então, alguns fatores de risco para a idade gestacional: idade materna avançada, ganho de peso excessivo durante a gestação, sobrepeso ou obesidade. Às vezes a mulher vai para a gravidez e ela já tem um sobrepeso. Então, quando soma, né, o crescimento ainda mais dessas células de adipócitos, né, vai acontecer que vai aumentar a necessidade de insulina no corpo. Síndrome de ovários policísticos, história prévia de bebês grandes, né, com mais de 4 quilos ao nascer, ou de diabetes gestacional na família, história familiar, de diabetes gestacional de parentes de primeiro grau, né, mãe, irmã, história de diabetes gestacional na mãe da gestante, hipertensão arterial na gestação e gestação múltipla, né, gravidez de gêmeos, trigêmeos e por aí vai. Agora a gente vai falar da LADA, né, que é a diabetes autoimune latente do adulto. Então, na verdade, nada mais são do que diabéticos do tipo 1 que estão se manifestando a doença na fase adulta. Então, de alguma forma, essas células de defesa que a pessoa já tinha,
que deveria atacar, né, o pâncreas dela desde quando ela nasceu, desde novinha, começa a atacar quando ela está adulta. Então a grande maioria possui níveis elevados de anticorpos plasmáticos contra as células produtoras de insulina. Mas esses testes não são solicitados ou não estão disponíveis em muitas ocasiões, né? Esses testes específicos para identificar anticorpos plasmáticos. Aí quando vai ver, a pessoa está com diabetes tipo 1, mas já está com 30 anos, né? E não sabe como que aquilo aconteceu. Então é uma diabetes latente. O sistema imune de alguma forma foi estimulado, né? E essa estimulação ela pode ocorrer por qualquer motivo, né? Desde a pessoa entrar em contato com alguma coisa que seja tóxica para ela, ou do estilo de vida, ou estresse, vários fatores. Então, os fatores de risco para diabetes, né? A gente tem a presença de uma ou mais seguintes condições que sugerem a possibilidade de presença de diabetes. Familiares próximos portadores de diabetes. Essa é clássica, todo mundo já sabe. Tem alguém na família, toma cuidado, né, com a sua alimentação e o seu estilo de vida. Idade maior que 45 anos. Então, tem que observar também, sempre fazer os exames anuais, check-ups básicos. Excesso de peso e obesidade, hipertensão, colesterol elevado e mulheres com antecedentes de filhos nascidos com mais de 4 quilos. Então aqui repare que tudo que eu falo relacionado a diabetes, falo comorbidades, hipertensão, excesso de peso, né, colesterol elevado. Então essas informações todas juntas compõem a síndrome metabólica. O tempo inteiro elas estão se relacionando, né? E esse aspecto sindrômico, a gente poderia dizer até que tem características específicas, né? Aí até pedi para a Fabiane colar aí os links relacionados às diretrizes. Tem a diretriz de 2019, que é a mais atual, e tem 2 artigos interessantes falando da síndrome metabólica, que fala de cada item desse que eu estou falando, da hipertensão, do colesterol elevado, que é para vocês lerem já para o próximo encontro, vocês já estarem mais afiados. Então são 3 links que ela deve colar aí. Então, os sinais e sintomas de diabetes, né? Então, a maioria, 90% dos portadores de diabetes é do tipo 2, que ela é pouco sintomática, podendo passar despercebida e retardar o diagnóstico e o tratamento, favorecendo a ocorrência de complicações. Então, a pessoa ela tem, às vezes, uma alteração e essa alteração ela não aparece pelos sintomas dela, né? E sinais seria, né, até aquela coisa que a avó ou algum parente mais idoso, né, falar, se você urinar e der formiga na sua urina é porque você tem um sangue doce. Então isso é um sinal, né? Então tudo que a gente vê é um sinal. O que a pessoa fala ou sente é um sintoma, né? Lembrando aí meus tempos das aulas de semiologia. Então o que acontece? Muitas pessoas elas são assintomáticos, né? Então passa despercebida, favorecendo a ocorrência de complicações. Então, o que a pessoa pode sentir, né? O sintoma dela, o que ela vai falar? Sentir sede e boca seca, comer o tempo todo, né? Que é a polifagia, urinar em excesso, né? Emagrecimento sem causa aparente e cansaço rápido e fraqueza, né? Então isso é comum de acontecer. Os sintomas mais comuns que a gente observa. Então os critérios diagnósticos de diabetes. Sobre os critérios diagnósticos, a gente pode falar da hemoglobina glicada. Ela não pode estar maior ou igual que 6,5%. A glicemia de jejum maior ou igual que 126 mg por decilitro. A gente vai ver que isso varia de autor para autor. Ministério da Saúde 110, laboratórios 100. E glicemia pós-prandial, né, que é aquela quando você acaba de comer, maior ou igual que 200 mg decilitro. Isso no teste de tolerância à glicose, que é um teste onde a pessoa vai tomar uma grande quantidade concentrada de glicose e depois vai fazer o teste, né, retirando o sangue. E existe a glicemia ao acaso também, né, que é aquela onde você, em qualquer horário, você pode furar o dedo ou retirar o sangue e fazer o teste adequado, e ela não pode estar maior ou igual que 200 mg decilitro.
tipo 1 ou tipo 2. E a glicemia ao acaso, em qualquer horário do dia, também segue um parâmetro aí de que tem que não pode estar maior ou igual do que 200 mg desse litro. Então, se essas pessoas têm essa glicemia maior ou igual que 200, né, são sintomáticos, ou seja, urinam toda hora, né, bebem água toda hora, tem perda de peso, né, então o que acontece? Pode ser um caso de diabetes mellitus, né, aí tem que ver, ou mellitus, mellitus, sei lá, cada um fala de um jeito, né. Então isso é importante a gente observar. Em relação à glicemia de jejum, se você pegar o manual do Ministério da Saúde é 110, se você pegar o de outros laboratórios, depende muito. Então aqui esse número 126 ele pode ser 100, pode ser 110, isso depende do laboratório. Eu acho que seria sempre ideal a gente considerar o 100, porque as pessoas que estão acima de 100 já correm o risco de terem uma glicemia mais alterada. E muitas pessoas também acham que porque é magro não vai ter diabetes, né? E isso é um mito, porque a pessoa ela pode ser um falso magro. Lembra que a gente falou do fígado agora há pouco, né? A pessoa que tem uma alimentação inadequada, tem esteatose hepática e tem outros problemas que podem levar a você ter diabetes, ainda mais se você tiver histórico na família. Estratégias utilizadas na prevenção e tratamento. Então, uma coisa importante, né? Começa desde o planejamento familiar, né? Quando você vai formar uma família, vai ter filho, ele já vai preparando, estruturando para ver, pode acontecer, vamos acompanhar durante a gestação, vamos ver se isso vai ocorrer ou não, que aí já sabe-se que pode, né? Já tem um tratamento e acompanhamento adequado. O exercício físico, né? O monitoramento da glicemia, controle do tabagismo, né, porque contribui para vários problemas de saúde, né, mais de 1.700 substâncias tóxicas do cigarro, controle farmacológico, com o uso de hipoglicemiantes orais e insulina, né, às vezes esses medicamentos eles podem dar problema. E uma outra coisa também muito importante é que assim, ninguém morre por hiperglicemia, tá gente? Isso é uma informação importante. As pessoas morrem por hipoglicemia. Então por isso que às vezes quando você encontra uma pessoa que passou mal na rua e pode ter um cartãozinho, você vai encontrar lá nesse cartãozinho escrito: sou diabético, se eu passar mal, coloque açúcar na minha boca. Então o que acontece? A pessoa ela pode não vai morrer, não vai vir a óbito porque a glicemia dela está alta, mas ela pode, por exemplo, ter acidentalmente errada a dose de insulina e ela não tem mais glicose no sangue, né? E os órgãos essenciais do corpo, cérebro, rim, fígado, coração, eles precisam de glicose. Então, se a pessoa está com uma hipoglicemia severa, né, abaixo de 40, né, tá 20, já está desmaiada, você vai salvar ela com açúcar. Né? Então isso é uma coisa que as pessoas ficam pensando: mas a pessoa tem diabetes e você vai dar açúcar? Mas se ela tiver em coma hiperosmolar, né, com excesso de glicose, ela não vai morrer porque você deu mais um pouco de glicose. Mas se ela não tiver com glicose nenhuma no sangue, você salva essa pessoa. Então monitoramento de sinais e complicações, né, da hipo e da hiperglicemia. Cuidado com os pés, né, porque o que acontece? Se a glicose não chega aos nervos e a glicose não chega à pele, né, direito, o que vai acontecer? A abertura de feridas, né, de úlceras, de difíceis cicatrização, né, quando você tem algum ferimento, e ter o treinamento das pessoas para o manejo de agulhas e seringas, bem como orientar quanto aos sinais e sintomas, né, da diabetes, assim como o domínio do uso dos medicamentos, né, que a gente sabe que existem complicações do uso dos medicamentos e tudo mais. Então são os sinais de hipoglicemia, né? Então quando a pessoa fala que está com, né, ela está com a glicose baixa: suor, palidez, irritabilidade, está sempre com fome, falta de coordenação e sonolência. Tá? Então isso é uma coisa que vocês podem observar dentro dessa síndrome metabólica, que uma das coisas é a diabetes, de ter esses sintomas. E hiperglicemia: boca seca, aumento da sede, fraqueza, dor de cabeça, visão embaçada, frequência urinária, né? Toda hora vai no banheiro.
Então, se você perceber, a capacidade, né, de desmaio, de tontura, falta de coordenação tem a ver com hipoglicemia e não com hiperglicemia. Então, se a pessoa está com problema de desmaio na rua, está passando mal e ela é diabética, provavelmente ela pode estar com hipoglicemia, né? Mas a maioria das vezes não acontece isso, só quando é uma diabetes muito descompensada, que tem a ver com tipo 1, né? E às vezes a pessoa já está até hospitalizada quando isso acontece muitas vezes. Então, consequências da diabetes. Então, a gente pode ter, né, acidente vascular cerebral, pode ter retinopatia e cegueira, pode ter danos permanentes aos rins, ataque cardíaco, neuropatia periférica e dificuldade de cicatrização, né, os clássicos também que a gente observa. Então, esses fatores eles têm a ver justamente com a falta de, né, da chegada da glicose nesses órgãos que são órgãos essenciais. Então a gente agora vai para um segundo momento de interação, que a pergunta não é essa aqui, a pergunta é: você conhece alguém, né, que já teve ou tem, né, já teve não com certeza, né, mas que tem síndrome metabólica? Então vamos esperar aí o Lucas ou a Fabiane projetarem. Você agradeço a atenção de vocês. Tem 55 pessoas aí. Então tá aqui, né? Se você conhece algum desses fatores, conhece alguém que possui algum desses fatores. Então o link já estava aí, uma pessoa participando, 3, né? Daqui a pouco vai entrando mais pessoas. Provavelmente algumas pessoas vão conhecer, né, esses fatores que compõem a síndrome metabólica, e outras pessoas podem estar aprendendo agora. O curso, né, o nosso projeto, ele visa isso, é levar informações para vocês sobre saúde, qualidade de vida, o que está acontecendo, né, relacionado à pandemia, e tem pessoas que são leigas que podem assistir o nosso curso, né, aberto a toda a população. E tem outros que são já universitários, que já estão sabendo, né, e querem só aperfeiçoar, né, ter um aperfeiçoamento dos seus conhecimentos. Então, como a gente esperava mais ou menos, conhece alguém que possui desses fatores? Então aqui a maioria do pessoal diz que conhece, né, o que a gente já esperava, e que é um problema, né. Então a gente tem 55 pessoas, 58 e 56 participando aqui no nosso 60 pessoas aproximadamente na aula, na nossa palestra, mini curso, e aqui participando simultaneamente 56 aqui do nossa enquete. Eu acho que já está bom. Vou fazer o print aqui agora e vou colocar na aula. Já deu para ter uma noção do que vocês estavam falando, né, estavam pensando em relação. Então eu vou colar aqui, que eu sempre deixo, para a gente ter uma noção de como que ficou a participação de vocês. Agradecemos a participação. Então nessa parte 2 nós vamos falar um pouco sobre a hipertensão, né? Então a hipertensão ela vive passando por várias adequações. Cada hora tem uma modificação. Eu lembro que no ano de 2004 foi criado o termo pré-hipertensão, depois voltaram atrás, e aí tiraram pré-hipertensão, voltou limítrofe, e fica essa confusão. E aí o pessoal até hoje fala que 12/8 é pressão ótima, mas 12/8 já é risco. E isso tudo tem a ver com a prevenção, né? Com a prevenção e promoção da saúde. Então, a hipertensão arterial, a gente vai falar de epidemiologia, fatores de risco, manifestações no corpo, tratamento não farmacológico, diretrizes e protocolos, vamos citar por alto, né, que são as diretrizes do Ministério da Saúde, por aí vai. Então, a doença crônica, né, o que é a hipertensão, né, a doença crônica, é causada pelos elevados níveis da pressão sanguínea nas artérias. Então, ela acontece quando os valores da pressão máxima e mínima são iguais ou ultrapassam
14 por 9 ou 140 por 90 milímetros de mercúrio. Todo mundo coloca um X ali e é errado, né? Porque X é multiplicação. Então, se você pegar qualquer manual aí e ler, ou livro, vai estar uma barra, que é o certo, que é por. Então 140 por 90. Então ela também tem um aspecto multifatorial, né? Olha só que interessante, a síndrome metabólica é multifatorial, conjunto de sinais e sintomas que levam você a ter a síndrome metabólica, que você seja um poliferrado, né? Você vai ter diabetes, hipertensão, dislipidemia, obesidade, e a hipertensão também é multifatorial, né? E alguns autores mais antigos chamam de assassina silenciosa. Então a gente tem um risco cardiovascular aumentado para quem tem hipertensão arterial, como infarto agudo, né, do miocárdio, e acidente vascular encefálico. Todo mundo fala cerebral, mas o certo é encefálico. Então qual é a epidemiologia, né? Então, de acordo com o Vigitel, né, que é inquérito feito por telefone de 2017, que a gente tem mais recente, prevalência de hipertensão autorreferida, né, ou seja, ligou, e aí, tem alguém na sua família que tem hipertensão? Você tem hipertensão? Então passou de 22,6% em 2006 para 24,3% em 2017. O que significa isso? Que a nossa alimentação está uma porcaria, para não falar outra coisa, né, porque quem me conhece sabe que eu falo merda o tempo inteiro, e também que a gente não está cuidando da saúde. Então, as mulheres continuam com a maior prevalência de diagnóstico médico de hipertensão arterial quando comparado aos homens, tendo registro aí de 26,4%, né, para a mulher contra 21,7% para homens. Então, no Brasil, né, por dia morrem 388 pessoas com hipertensão arterial sistêmica. Né? Então, esses dados do Ministério da Saúde desse ano. Então, assim, é aquilo que eu falei em outros mini cursos, né? A gente está no meio de uma pandemia onde algumas pessoas necessitam de cuidados relacionados a doenças crônicas, e principalmente aqueles que têm síndrome metabólica, que é um conjunto de outras doenças juntas, né? E por dia morre isso aí, 388 pessoas em média, né? Que isso é uma média, né? Uma estimativa. Vai ver lá, tem hipertensão também. E em se tratando de Covid, a gente poderia dizer que essas pessoas, elas são também de quê? De um grupo de risco maior, né? Então, quem tem síndrome metabólica, quem tem diabetes, quem tem hipertensão, quem tem dislipidemia, quem tem obesidade, teoricamente, né, na prática a gente observa isso também, mas não é uma regra. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode ser idosa, igual a gente viu aí, é do grupo de risco, e ela pegou Covid e ficou boa. E uma pessoa ela pode ser obesa, ela pegou Covid e ficou boa. Né? Então isso depende de várias coisas. Então, como eu já venho falando anteriormente. Primeiro, qual foi a agressividade e a carga viral que você foi exposto, né, para poder pegar a Covid? Né? Então, foi de uma outra pessoa que estava transmitindo, né, e ela estava numa fase ativa de produção de vírus, você ficou muito tempo exposto ao vírus, seu sistema imune está bom, você tem uma boa alimentação, né? Então isso tudo conta. E uma coisa também que é importante, o vírus que uma pessoa pega não é o mesmo vírus que a outra pegou, né? O vírus ele vai mutando o tempo inteiro, eu vivo falando isso, né? Então há uma mutação constante do vírus. Uma característica do vírus essencial é ele mutar. Então você pode pegar um vírus que não seja tão virulento, né? Que não seja tão agressivo, né? Ou seu organismo não está preparado também para aquele combate e a infecção ficar mais na via aérea superior, ou outros vão descer para a via aérea inferior. Então tudo vai depender de um monte de coisa. Então, quando a gente está falando de hipertensão, existem outros fatores, né? Que a gente já sabe, como histórico familiar, né? de acesso e por aí vai. Então, uma coisa que é importante, que a gente pode falar agora, saiu até na BBC, acho que ontem, uma reportagem, aí a Fabiane pode colar aí, por favor, falando que a gente não deveria tratar a pandemia de Covid-19 como uma pandemia, sim como uma sindemia, né? Que foi um artigo que foi publicado na Lancet. Eu até achei interessante porque, assim, publicaram um artigo de uma coisa que a gente já sabe, que a gente já fala o tempo todo sobre isso. Ou seja, não dá para você atacar uma doença
que ela tem outros fatores por detrás dela, que são aspectos dos vulneráveis. Então, se você não atacar a pobreza, não atacar a falta de alimentação adequada, não atacar o estilo de vida que é ruim e tudo mais, as pessoas elas vão acabar morrendo ou pegando a doença da forma mais grave, né? Então, o que acontece? Agora já está tendo outras ondas, né, na Europa e por aí vai. E quem está se contaminando mais agora são os mais jovens, que são aqueles que vão realmente fazer como se fosse... vão pegar mais a doença, né, e podem levar para os mais vulneráveis, né, mas eles é que vão tipo que se imunizar de certa forma, né, de uma maneira geral. Alguns podem não apresentar nenhum sinal ou sintoma e outros podem até vir a óbito, mas a gente sabe que a Covid-19 ela tem uma taxa de mortalidade que ela não é tão alta quanto outras doenças, né? Toda vez que a gente fala isso, parece até que a gente está negando a doença e tudo mais, mas não é. Estou falando do ponto de vista estatístico, né? Então, se você for ver outras doenças que matam, a Covid não mata tanto quanto outras doenças. Mas qual é o medo, então, que a gente tem, o risco? Porque é uma doença nova, e acabei de falar isso e falo em todas as aulas, né? Em todos os mini cursos. Nós não sabemos qual vai ser a reação desse vírus no seu organismo. Vai que você tem um problema de exacerbação do sistema imune, vai que você tem né, porque o vírus ele pode atacar tudo, né, vários tecidos aí, cérebro, né, vasos sanguíneos, tem pessoas que não ficam só no pulmão. Então, quando você encontra a pessoa que tem já problemas de lesões relacionadas a diabetes, hipertensão, isso tudo pode contribuir para um quadro pior. Então, por exemplo, aqui está falando dos fatores de risco para hipertensão. Então, o tabagismo acelera a arteriosclerose, que é o endurecimento dos vasos. Consumo de bebida alcoólica também destrói os vasos sanguíneos, sem contar que acaba com o sistema imune, né? Destrói o trato gastrointestinal, mexe com a saúde mental, estimula partes, né, como é uma droga, assim como outras drogas que são prejudiciais, pode estimular partes, né, do seu DNA ou de estruturas que você tem que estariam latentes e aquilo ali aparecer. Então você poderia desenvolver uma doença, desenvolver alguma outra coisa, porque você consome drogas de forma excessiva, né? Lembrando que quem é alcoolista, como eu já falei em outros mini cursos, são aquelas pessoas que consomem álcool com regularidade. Então, por exemplo, beber todo final de semana é alcoolista, entendeu? Etilista, ou como queira, né? Eu só bebo socialmente. Quando? De 15 em 15 dias eu vou em festa, todo final de semana, né? Ou uma vez por mês, é alcoolista. Se você só bebe no Natal e no Ano Novo, você não é alcoolista. Agora, se você bebe regularidade, você é alcoolista. Isso agora não traz efeitos, mas todos os efeitos do nosso corpo, eles são acumulativos. E só o que você pega a vida inteira é o que vai determinar se você vai ter depois câncer de pele. E não só o que você pegou no dia. Então é tudo acumulado, assim como a alimentação errada, acumulada ao longo dos anos. A obesidade é um fator de risco para a hipertensão arterial. Estresse elevado, que é uma coisa hoje em dia que a gente não consegue, de certa forma, controlar. A gente consegue até certo ponto. O consumo elevado de sal, né? Os produtos todos são industrializados, eles têm muito sal, né? Como conservantes, então a quantidade de sal imensa. Tem um acordo aí do Brasil com várias indústrias para diminuir a quantidade desse sal dos alimentos utilizado como conservante. Se você ler biscoito, bolo, tudo tem sal. Então, assim, outro dia teve uma época aí que até mudou agora também, né? Não quero falar o nome do achocolatado, mas todo mundo conhece, que veio na caixinha, né? E ele tinha 40% da quantidade de sódio que a pessoa poderia consumir num dia. Então você imagina, você dá aquele negócio para uma criança. Então assim, 40%, né? Uma salsicha, por exemplo, 30% da quantidade de sódio que você pode consumir em um dia. E qual o problema disso? É que os pobres, os mais vulneráveis, daí o aspecto sindrômico de atacar, né, a doença de todas as partes, eles vão ter acesso a esse tipo de produto alimentício de forma barata. Então,
vai ser mais fácil ele ficar doente, né? E vai ser mais fácil ele ficar obeso, e vai ser mais fácil ele estressar o organismo dele, e vai ser mais fácil ele consumir sal e ter níveis de colesterol elevado e não fazer exercício físico, né? Porque vai ficar, eu tenho que trabalhar, não tenho tempo, eu preciso descansar. Então esses fatores de risco, antigamente, né, houve uma inversão aí. Os ricos, eles eram obesos, né? Então, se você olhar na história, né, os senhores de engenho com as suas senhoras lá, suas esposas gordas, né, comendo pudim e tudo mais. Lembra que os quadros, até, né, alguns séculos atrás, as mulheres mais gordas, mais fofinhas, eram status, né, era sinal de beleza, porque tinha acesso a açúcar, né, tinha acesso a coisas gordurosas, né, que é a bomba calórica, né, açúcar e gordura, que é o que é comum nos bolos e doces, que é o que engorda. Então esses são fatores de risco. Além desses fatores de risco, ainda a incidência de depressão é maior na pessoa de pele escura, né, em diabéticos, e vai aumentando com a idade por causa da arteriosclerose, né, que seria o endurecimento dos vasos. Então isso é uma outra coisa para a gente explicar aqui a diferença, porque todo mundo entende errado isso. Então uma coisa é a arteriosclerose, que é o processo de endurecimento das artérias, que inclui uma outra dentro, né, que existe a aterosclerose, que é a formação de placa de ateroma. Então, se fizer o exame aí em todos nós, né, na carótida, no pescoço, vai ver que tem placa. Pode ser grande, pequena, né, grande que eu digo assim, espessa, né, ou fina, mas tem. Então, a aterosclerose é placa de ateroma, e a arteriosclerose é um conjunto, né, de fatores que levam ao endurecimento da artéria, como por exemplo a perda de elasticidade, né, com o tempo isso vai acontecendo no idoso, e também as placas de ateroma. Então o que acontece nessa placa, né? Como que se forma? Lá um acúmulo de lipídios modificados, né, que eles vão ali crescendo, né, devido à sua dieta, e vai chegando, né, pelo sangue para também nutrir aquele vaso. E aí a ativação das células endoteliais, que elas migram para lá, células inflamatórias, para tirar aquilo dali, né, porque não faz parte. Então essa ativação dessas células inflamatórias recrutam células musculares lisas, que ficam, né, elas estão nas células musculares lisas, né, que a gente não tem controle, e aí tem uma proliferação na síntese da matriz e a formação de uma capa fibrosa, né, para poder tampar. Então aqui você observa, começa aqui, porque sua dieta está cheia de gordura, então chegou ali um pouco de lipídio para poder acumular, e aí vão formando a capa fibrosa. Essa capa fibrosa depois pode chegar a células, né, de defesa, e aí isso pode sangrar devido ao fluxo do sangue, aí forma-se um trombo com a agregação das plaquetas, e aí isso acontecendo no coração, o que vai acontecer? Você vai infartar. Então naturalmente o coração ele tem um pouco de gordura, mas devido à nossa dieta cheia de colesterol e de lipídios, né, que está no biscoito recheado, que está no bolo, que está em tudo que a gente come, no empadão, né, no óleo, que é uma gordura hidrogenada. O óleo está caro. Graças a Deus, não usa óleo, né, usa outra coisa. Usa banha de porco, usa manteiga, é menos pior, né? É mais caro. Depende, se você souber. Antigamente, o que as vovós faziam, né? Elas compravam partes do porco, né, e tiravam o óleo daquela parte e utilizavam. E ninguém morria tanto quanto morre hoje de doenças cardíacas, né? E só está aumentando. Por quê? Porque os produtos industrializados têm isso tudo aí na composição deles, que não são alimentos, são produtos alimentícios, né? Então as manifestações no corpo de quem tem pressão alta, às vezes pode ocorrer dor no peito, às vezes. Por quê? Porque ela é chamada de assassina silenciosa. Dor de cabeça, tontura, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada, sangramento nasal. Não é sempre que isso acontece, tá, gente? Aqui faltou a tradicional, né, dor de cabeça, principalmente relacionada, referida como dor na nuca. Já pode ser também atrás dos olhos e por aí vai. No tratamento não farmacológico, né? Então parar de fumar, evitar o uso excessivo de álcool, né? Porque a gente sabe que foi feito um estudo, acho que saiu esse ano também,
o ano passado, não me lembro agora, dizendo que não existe dose segura de álcool, né? Então, a substância que faz bem no vinho, chamada resveratrol, ela pode ser consumida de uma outra forma, como por exemplo no suco de uva. Por que no vinho é tão importante? Porque o álcool, ele estimula a absorção do resveratrol. Então você vai absorver muito mais resveratrol tomando o vinho do que tomando o suco de uva. Mas a questão toda é, a pessoa que é alcoolista ou que tem tendência a beber, vai conseguir beber somente 2 dedos, 3 dedos de vinho por dia? Ela vai beber a garrafa inteira. Então é melhor consumir de uma outra forma. Alimentação saudável, né? Pobre em ultraprocessados, né? Aquelas lasanhas prontas, pizza pronta, salgadinho pronto, tudo do industrializado pronto demais. Atividade física regular, aí a gente coloca 150 minutos por semana, né? Dá mais do que 2 horas. Monitoramento da pressão arterial. Então o Ministério da Saúde possui um acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação, falei para vocês já isso, para reduzir o sódio nos alimentos industrializados. Então, como adotar um estilo de vida saudável? A gente já falou. Então o sal, por exemplo, o ideal seria você fazer a sua própria comida e colocar o sal no seu prato e não na comida direto. Então, por exemplo, quando você vai num restaurante, né? Ou ia, né, pelo menos, né, que agora o pessoal está indo menos ou nem indo mais, ou pode comprar comida pronta. Quando você pega uma porção de arroz, quanto de sal tem ali? Você não sabe. Então só tem como saber se você não colocar ou você mesmo colocar em casa. Praticar atividade física regular, manter o peso adequado, aproveitar seus momentos de lazer, porque a saúde mental é muito importante, ainda mais em pandemia. Abandonar o cigarro, né? Moderar o consumo de álcool para aqueles que não tem como evitar alimentos gordurosos e controle do diabetes. Aqui eu estava falando antes com a Fabiane, antes de começar, e tem esse aqui que é o manual mais atual, né, da Sociedade Brasileira, que ela fala sobre alguns aspectos que eu coloquei até no slide seguir aqui, ó, né, que é importante a gente seguir. Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, isso é em relação à síndrome metabólica, tá? No geral, não é só para hipertensão, não. Então, priorizar alimentos in natura, né? Então, as pessoas ficam falando da pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar já caiu por terra há muito tempo. Imagina, se você comer somente o que está na base da pirâmide, né? Pão, carboidrato, né? Coisas que vão virar açúcar, você vai ficar com esteatose hepática, você vai ficar com excesso de glicose, né? No seu organismo. Lembra lá do glicogênio e depois da formação de gordura e das placas de ateroma também. Utilize óleo, sal e açúcar com moderação, ou seja, primeira coisa que as pessoas mais pobres querem e não pode faltar o que? Óleo, sal e açúcar, né? O que consome mais, e na verdade você deveria comer o que? Produtos in natura, né? Então a gente vive no Brasil, né, que produz o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, 240,7, acho, milhões de toneladas de alimento por ano, e a população não tem segurança alimentar, ou seja, você não tem garantido que você vai comer algo adequado que vai fazer bem para a sua saúde. Isso é um problema sério. Então a gente vê no próprio país que produz tanta comida e ele não tem acesso a essa comida, né? De forma barata, de forma que garanta que ele vai ter a cesta básica dele. Então, por que isso acontece? Porque os produtores vão querer vender para o exterior, porque o dólar está alto, então é mais vantajoso vender para fora. Por isso que o arroz está caro, o feijão está caro, o óleo está caro, e isso afeta quem? Os mais vulneráveis, os pobres. Então, aí vem falando, utilize óleo, sal e açúcar com moderação. Né? Limite o consumo de alimentos processados, né? Evite o ultraprocessado. Então, o que é processado e o que é ultraprocessado? Então, por exemplo, uma mortadela, presunto, isso é ultraprocessado, né? Agora, por exemplo, você pega um congelado, né, de algum legume e verdura, é processado, né? Mas um biscoito, ao meu ver, já é ultraprocessado, né? Porque está cheio de conservante, um monte de coisa. Eu até falo e brinco com as pessoas, se você pega a embalagem e vê os ingredientes, a primeira coisa que aparece é o maior componente que tem ali. Então, se aparece lá, farinha, o primeiro componente, a maior proporção é aquilo ali, farinha. Depois vem sal, aí é sal, entendeu? Agora, se aparece alguma coisa que você não consegue ler, beta 1 não sei o que, sorbato de não sei o que lá, você não deveria comer. Então eu vou comer o quê?
arroz, feijão, legume, verdura, frutas, né, uma carne de vez em quando. A comida que sempre é normal, mas hoje em dia as pessoas não conseguem, né? Então é comer com regularidade e atenção, é dar atenção à sua comida, né? Não comer olhando para a televisão, conversando, que você vai comer muito mais. Compre alimentos na feira, cozinhe, planeje as compras, né, e preparo das refeições. O mais importante é você fazer a sua comida, evitar fast food, seja crítico com a publicidade de alimentos, né? Qualidade de vida começa com morte vou falar o nome, então assim, muito bom, né? A gente consumir sempre entre manteiga e margarina. É melhor a manteiga, porque a margarina vai te matar, né, com o tempo, e isso não tem jeito, é o que está acontecendo. E tem outros conselhos úteis aqui, ó: fazer refeições regulares ao longo do dia, ficar atento ao rótulo dos alimentos, escolher aqueles com poucas, não, ou sem gordura trans hidrogenada, né? E tomar cuidado que todo biscoito tem, tá? Eles colocam lá que tem 0, porque eles colocam 0%. Então tem menos de 1%. Então 0, tal por biscoito. É mentira, né? Tem. Evitar refrigerantes, sucos industrializados, bolos, biscoitos, doces. Dá preferência ao consumo de água nos intervalos das refeições, né? Então consumir água, refrigerante também tem se mostrado um grande aliado do câncer, né? Então faz muito mal para várias coisas, vários problemas de saúde. Mas é um vício, né? É viciante, né? Dá preferência ao consumo de água, né? Fazer pelo menos 30 minutos de atividade física, a maioria dos dias da semana, 40 minutos de exercício menos intenso. Então, assim, atividade física e vigorosa, ela é muito importante, né? Eu gosto de correr, porque o que acontece? Você pode, em 30 minutos, gastar tantas calorias que você nem percebeu. Então, por exemplo, uma corrida que eu faço de 1 hora, eu posso chegar a gastar 1000 calorias. Se eu correr vigorosamente. Se eu correr devagarzinho, né, que é aquele Cooper, né, que o pessoal fala, dá umas 600 calorias. E aí depende, com o tempo você vai treinando. Caminhar é muito bom, pode ser um exercício prescrito, né, para você falar para as pessoas fazerem e você fazer. Só que caminhada requer um ritmo, né? A obesidade infantil está crescendo, né, então a gente tem que estimular as crianças a saírem de casa e fazer exercício, né? E aí vem aqui até falando, ó, de 60 a 90 minutos. Mesmo idosos, a prática de atividades físicas e exercícios podem prevenir o ganho de peso e a obesidade. E isso tudo a gente pode ver nesse manual aí, que é o de 2019, tá? Então os protocolos, a gente vai falar sobre eles agora, para poder encerrar a aula, o mini curso. Então os documentos, eles estabelecem critérios para diagnósticos, né? Um deles é esse, que foi colado aí por último. Então a gente vai ver que através desses tratamentos preconizados, né, e as posologias dos medicamentos, né, e das orientações que são feitas, elas favorecem o controle clínico e o acompanhamento. E aí você pode ver se os resultados terapêuticos estão surtindo efeito. Então a gente vê os manuais do Ministério da Saúde e protocolos por onde, né, os médicos, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, todos os profissionais da atenção básica, eles vão poder diagnosticar ou ajudar no diagnóstico, prevenir, né, prescrever cuidados e prescrever medicamentos. Então, aqui tem algumas referências. Agradecer aos monitores que ajudaram nesse mini curso. Hoje a gente teve a Fabiane, a Fernanda, a Larissa e o Lucas. E aí são todos os pensadores aí da nossa equipe, né? E agradecer a vocês também que estão sempre seguindo a gente. O nosso próximo curso vai ser Cuidar da Pessoa com Síndrome Metabólica. A gente colocou aí no nosso canal um vídeo ontem, né, sobre o parto puerpério durante a pandemia. No vídeo anterior a gente falou do banco de leite e da coleta de bancos de leite, né, do leite humano, né, leite materno, durante a pandemia, né? Se vocês quiserem assistir também, um vídeo tem 10, 12 minutos, o outro está um pouquinho maior, mas é bem interessante. A gente conta com especialistas para poder falar também nos nossos programas, e espero que vocês tenham gostado. Vou dar uma olhada aqui agora para ver se tem perguntas, né? Eu vou interromper o compartilhamento. Tem ainda 53 pessoas. Tem uma pergunta aqui, né? Após o parto, o nível de glicose volta ao normal?
ele tende a adquirir a diabetes gestacional ou será diabética para sempre? Não, volta ao normal. Sempre volta ao normal, mas tem que fazer o acompanhamento para ver se isso vai permanecer, né? O ideal é que a mãe perda, né? A mãe perca esse peso que ela ganhou e aí a insulina vai voltar a ter efeito. Muito obrigado para vocês que ficaram aí. Tá aí o formulário, não esqueçam de preencher o nome corretamente, tá? Para poder o certificado sair certo. Vou interromper a gravação aqui. Daqui a pouco